O amigo Beato Carlos da Áustria, ele trouxe via Instagram uma sugestão sobre o qual eu realmente nunca tinha pensado. A propósito, falando em Instagram, pessoal, inscreva-se no nosso Instagram, que é mais um canal de comunicação conosco. Nos comentários eu deixei o link do Instagram. Bom, o Carlos perguntou o que aconteceria se um Papa, vejam bem, se um Papa falecido ressuscitasse durante o papado do seu sucessor. Essa pergunta, à primeira vista, ela parece estranha. Mas pensando bem, pessoal, ela tem que ser aceita como factível pelos católicos, porque a nossa doutrina aceita a ideia de ressuscitação. Para os católicos, a ressuscitação é um milagre que representa a vitória sobre a morte. Na história cristã, há relatos de casos de ressuscitação, como, por exemplo, o de Lázaro. Lázaro, amigos, ele era um amigo de Jesus que adoeceu gravemente. Cristo, ele foi chamado para ver Lázaro. Acontece que quando Jesus chegou, infelizmente, Lázaro já estava morto há dias e encontrou a família, os amigos muito chorosos. Jesus disse ao chegar para Lázaro sair do túmulo, o que ocorreu. Sendo assim, a ressuscitação é um milagre aceito pelos católicos de maneira que pode ocorrer, sim, com o pontífice, desde que seja, obviamente, a vontade de Deus. Se você não acreditar nessa possibilidade, você não é católico. Bom, aceitando a possibilidade trazida pelo Beato, passo a analisar a questão. Após a morte de um Papa, deve um conclave ser convocado, o qual irá eleger um novo pontífice. Em o eleito aceitando o cargo e tomando posse, há um ato jurídico perfeito. Nesse sentido, deve ser interpretado o cânone 332, que assim dispõe. O romano pontífice, pela eleição legítima por ele aceita e juntamente com a consagração episcopal, adquire o poder pleno e supremo na Igreja. Por outro lado, a vacância do trono de Pedro só ocorre em duas hipóteses, pela morte ou pela renúncia. Sendo assim, a ressuscitação em si, ela não tem o condão, pelo menos na minha opinião, de ensejar uma nova vacância do trono de Pedro e a colocação imediata do Papa falecido no lugar do atual. Agora, aí pode surgir um complicador nessa história, digamos, diferente que nós estamos analisando. Pode-se considerar que um Papa que ressuscita nunca tenha morrido? Se a resposta for positiva, a eleição do sucessor seria nula e o trono voltaria ao antecessor de pleno direito. Acontece, entretanto, que a ressuscitação, até mesmo conceitualmente, tem como premissa a morte de alguém. Uma pessoa ressuscita justamente porque morreu. Sendo assim, descabida seria a tese de que o antigo Papa assumiria o trono de Pedro de imediato. Então, a nossa resposta seria que nada mudaria com a ressuscitação, permanecendo o status quo? Também não. Uma ressuscitação de um Papa é um milagre divino e, como tal, deve ser considerado e deve ser respeitado. Poderia tal ressuscitação ser vista como a vontade de Deus dirigida ao retorno do antigo Papa ao trono de Pedro. O correto seria, ainda na minha opinião, que o atual Papa renunciasse para que fosse inaugurado um novo conclave que deveria eleger o antigo Papa diante da vontade de Deus. Mas, e aí eu especulo mais uma vez, e se o Papa atual recusasse a renúncia, não quisesse renunciar? Bom, aí nada mudaria, embora o pontífice tenha praticado, na minha opinião, um gravíssimo pecado ao ir de encontro à vontade de Deus. E nesse caso seria aberta uma outra discussão. Poderia o Papa pecador ser deposto?
Bom, amigos, eu acharia muito interessante que vocês dessem as suas opiniões nos comentários. É isso aí, pessoal. Valeu!